Vamos lá. Vamos lá. Vamos em frente. Oi, gente. Oi, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Domingueira de eleição, e aí? Já votaram? Vão votar? Em quem vocês vão votar? Não vamos falar sobre isso, não é sobre isso, mas vai votar. Vai votar nessa merda, hein? Vai votar. Esse é o vídeo mais importante deste canal dos últimos tempos. Para de ser mentiroso, amor. Não, eu acho que é. Você acha que é mesmo? Do fundo do seu coração? Ou você tá falando isso só pra angariar votos? As pessoas já estão aqui, não precisa angariar, isso não faz sentido. Vocês repararam que eu combinei hoje a minha caneca com a minha blusa? Presta atenção, esse título que a gente botou aí é um título que não é uma isca de clique. Não é um clickbait. Não é um clickbait. Realmente a gente vai aqui dizer duas coisas muito importantes. Uma, e eu vou enrolar para dizer isso para você ficar aqui no vídeo mais tempo. Uma é qual é realmente a única, real, verdadeira vantagem de ser solteiro, né? E a outra, né, em paralelo a essa, sim, em correspondência direta a essa, é qual é a única e verdadeira vantagem de ser casado. Só tem uma, não tem duas, nem três, nem quatro, nem várias, não tem diversidade aí, é uma coisa unívoca mesmo, monocolocada, uma coisa só, única, direcionada. Monocolocada. Não sei, mas então... Mononucleose. Agora a gente pode parar pra fazer um quiz. Não, eu tô muito animado hoje. Hoje eu tô... Já tomou vários cafés, acordou cedo. Acordei cedo, tive meu momento, arrumei a casa inteira e tal. Falei, agora eu vou tomar um café e ler meu livro. Na hora que eu tava indo pra rede, tudo feito, já com um cafezinho na mão, meu livrinho na mão, assim, feliz. Juro por Deus, tinha feito tudo. Lavei a louça, não sei o que, a roupa, pau, acordei, fiquei assim, falei, cara, ela vai acordar, vai ficar de cara com tudo isso. E aí... Só que aí tem um momento, vocês não tem nada a ver com isso, mas isso tem a ver com o que eu vou falar depois. Aí tem um momento que é o moer o grão de café. E eu faço com cuidado porque é nesse momento que ela desperta, porque ela percebe lá no inconsciente dela, vem assim um sinal de que o café vai chegar. Então tem que fazer assim, rapidamente, assim, moer o grão. Bom, resumindo, aí eu peguei as coisas e aí tava indo pra rede. O livrinho e a caneca, assim, o livrinho e a caneca assim, indo pra rede. Bem no meio do caminho. Eu poderia até fazer a cena, mas o livro ficou lá fora. Mas aí ela abre a porta, sabe assim? Neste momento E eu acordo assim, né, gente? Porque o pessoal que tem cabelo enrolado sabe que cabelo enrolado acorda assim, né? Cabelo enrolado não acorda... Acorda uma coisa assim, acorda meio pra tipo cima, assim, eu acordo assim, o enrolado todo amassado, sabe? E aí, então, eu falei, oi, amor... E ficou clara a frustração, assim, no meu rosto, né? Eu acho. Aí eu até fui embora, eu falei, Ela falou, tá tudo bem, eu vou pro banheiro. Eu vou ali no banheiro e tal e tal. E aí eu tive, assim, uns 20 minutos de... Não, o Bernardo te interrompeu antes de mim. Tem um amigo nosso que tá hospedado aqui em casa. Fez PCR e tudo mais, tudo certo. Enfim, vamos lá. Então, vou começar por esse lado. Então, vamos fazer o contrário. Essa pode ser a única vantagem de ser casado. Pode ser? Pode ser. Ou quer fazer o contrário? Eu acho melhor pra gente falar primeiro a vantagem de ser solteiro. Tá. Depois a vantagem de ser casado vai se relacionar com esse momento. Mas a única vantagem real... Preparado? Enfim, preparado. E tal. A única vantagem real de ser solteiro é poder achar que o que te falta na vida é alguém. Percebe? É ter uma relação, ter um relacionamento. Isso é aquilo que te movimenta. O que te falta? Você acorda de manhã pensando... Preciso de alguém. Preciso ter um preciso namorado. Encontrar alguém. Preciso é isso ter uma que tá namorada. errado. Preciso ter um namorado. namorado. É isso que tá faltando. Preciso ter coisas. Não pode fazer essa piada que é namoradejo. Namorades. Preciso ter um namorades. Entendeu? Essa falta que nos move. Essa falta que nos move. Essa falta que faz não, você... e você acredita falar, eu não queria ir naquela confraternização do meu trabalho, mas eu vou. Eu vou porque quem sabe. Eu vou porque nunca se sabe onde eu vou encontrar. Total. O match, onde vai dar match, você não sabe. Então você fala, não queria ir naquela festa de família, mas tem aqueles primos distantes que vieram. Terceiro grau, que já não tem muito risco de problema genético. Tem aquele primo gatinho, lembro dele. De repente, pode acontecer. Entendeu? Então é isso que faz você
O quê? Permanecer vivo. Pro pessoal que acompanha o negócio da neurociência afetiva lá, que eu falo sempre, isso é o seeking. O seeking é ativado por essa esperança do encontro. Total. Mas falando sério, assim, então, o também tá falando sério, mas essa impressão de que é isto que falta. Eu nunca tô falando sério. É importante deixar isso bem claro aqui. Quando eu tô falando sério, eu falo antes que eu tô falando sério. Geralmente eu não tô falando sério. Geralmente eu só tô zoando mesmo. Essa impressão de que... Eu não tô interrompendo ela, é só uma performance. Essa impressão de que esse estranhamento do viver, do estar no mundo, é causado por isso. Logo, se isso for resolvido, esse estranhamento vai ser resolvido. Isso é uma esperança única, que um casado não tem. A pessoa que tem ou está emparcerado de qualquer espécie, enfim, não tem. Não pode pensar que é isso que falta. Então você tem que pensar alguma outra coisa. Né? O que falta é alguma outra coisa. E como você não quer lidar com a falta... Tô emendando. E como... Fala. Não, muito porque café, aí, né? O que eu acho? Eu acho que se você aí solteiro, que tem essa falta que nos move, e essa falta, então cuide dessa sua falta. Trate bem essa sua falta, esse buraco assim, tipo... É uma peça de teatro, queria ter uma relação... Sim, eu sei que é uma peça de teatro. Eu queria ter uma relação, eu queria ter um namoro, eu queria ter um negócio, um envolvimento, uma parada. Então isso é o que faz você ficar ali, ó, entendeu? Então cuide disso. Não fique ansioso já pra botar alguém ali naquele lugar, entendeu? Porque isso não vai resolver. Às vezes essa falta, ela é mais legal do que o preenchimento dela. Eu tenho uma frase boa. Isso foi genial que eu falei agora. Eu ia falar uma que eu acho que é assim, que é melhor assim. A minha, quer ver? Você acha que essa é melhor que a minha? Acho que é a minha. A falta é melhor que o preenchimento? Às vezes essa falta é melhor que o preenchimento dela. Vou dizer assim. Se o buraco é seu, não é um outro que vai dar conta de preencher. Nossa, amor, foi bom. Mas a minha é mais bonita, entendeu? Porque tem a falta de preenchimento, acho mais bonita a minha. O que vocês acharam? O que vocês acham? mas aí, cara, então, isso é muito maravilhoso, porque você pode ter essa esperança de que é isso aí que tá. Então, são duas coisas diferentes, né? O seu buraco. Então já são duas coisas que são vantagem. Uma é que é uma coisa que te move e outra é que você pode achar que é isso que tá faltando e não realmente a ausência de sentido da existência. Total. Ou seja, o fato de você estar aí pensando, eu preciso ter um relacionamento, e eu preciso ter um relacionamento, e o relacionamento é o que vai resolver a minha existência, faz você ser mais otimista, assim. Porque se você realmente pensar no vazio da existência, no não sentido da sua existência, você vai dar uma deprimida, talvez. Né? Você pensa assim, pra que eu existo? Não faz o menor sentido. Não faz. Nenhuma, né? Nada faz assim. Tá, aí... Então, só pra não ficar triste, né? A pessoa não ficar triste. Mas isso é uma coisa otimista. Então você pensa, cara, é isso, o relacionamento vai dar conta. Nada vai dar conta, já falamos aqui várias vezes, nada vai dar conta da não razoabilidade da existência. Isso é muito sério, né? Agora falando sério mesmo, isso não tem como, quando você vai para um relacionamento cobrando isso que ele dê conta de preencher o sentido da sua vida, ele vai falhar. Já falei isso aqui um milhão de vezes. E aí eu vou indicar um texto que eu já indiquei também aqui, mas é um livro muito legal, muito bacana, que se chama A Sombra do Objeto, do Bolas. É A Sombra do Objeto que chama, né? E ele desenvolve nesse texto um conceito que é muito bom, que é um conceito que se chama o objeto transformacional. É o objeto que transforma a sua existência. O objeto transformacional. Objeto no sentido do outro, né? E ele fala que o primeiro objeto transformacional é a mãe, né? Que o bebê tá lá em desamparo, em desespero, todo cagado. E aí a mãe aparece e transforma a condição da existência desse bebê. E aí esse objeto transformacional vai sendo redirecionado para a vida. Tipo, aquele carro vai transformar minha existência, aquele emprego vai transformar minha existência, aquela viagem vai transformar minha existência, aquela cidade e aquela pessoa vai transformar minha existência. Vai conferir sentido no sentido não só no sentido de sentido da filosofia, sentido no sentido de sentir, o sentido do que vai fazer, o afeto que vai se encaixar, que não vai ter mais buraco, fratura, ruptura, não vai ter mais nada, tudo vai estar pleno, completo, preenchido, uau, sou inteiro, né? Isso aí é esse mito antigo da cara metade, essa coisa toda, que não é do amor romântico só, como vão dizer aí, não é só, ele é mais antigo, tá lá no Platão e já era uma reedição do negócio que vinha lá dos Vedas, não sei o que, lá de trás. Bom, então beleza. Nossa, amor, tu foi do Platão pros Vedas, não sei o que, do negócio do Bolas, você tá certo. Tô animado café. Foi tanta referência que você deu assim, tão pouco tempo. Até eu me perdi. Que eu tô confusa. Desculpa, mas vocês entenderam. Tô falando só que essa ideia do preenchimento é um mito que não vem do amor romântico, ele é mais antigo. Mas tudo bem.
E aí, então isso faz a gente pensar no outro lado da história, que é assim... Não, mas eu acho só que eu queria acrescentar uma seguinte coisa. Fala. Que é a importância da gente, saber que essa busca por alguém que vai dar conta desse vazio, que vai dar conta do sentido da sua existência e tal, ela é importante, no sentido que o Manuel falou, né, do seeking, de você estar buscando, de você estar meio na brincadeira da existência, né, de você estar ali, porque aquilo te dá uma sensação de que você precisa se movimentar, então às vezes isso é importante para o movimento. Ao mesmo tempo é importante saber que não, essa pessoa não vai ser sua cara metade, essa pessoa não vai preencher todo o vazio, essa pessoa não vai, né, como a gente já falou aqui várias vezes também. Então ela é só uma fantasia sua de que isso vai acontecer. E que o sentido da vida é mais complicado, né? A vida ela não faz sentido em si. A vida é a nossa pequena existência ali cotidiana, é a gente pensar nas coisas que a gente pode fazer pra gente tentar ser um pouquinho mais feliz e tal. Tipo, tomar café da manhã, ver os vídeos de Flor e Manu, olha aí. Estudar coisas, ler coisas, ver filmes. Aí eu acho isso muito importante. Isso é muito importante. Isso dá sentido, né? Outro dia eu tava zapeando na televisão e eu vi a cena fantástica do Manhattan, que é quando exatamente ele se separa da... Isso não é spoiler, gente, porque se você não viu Manhattan, desculpa. O Woody Allen, tá, pessoal? É um filme assim muito... O pessoal que vai falar mal do Woody Allen e tal, aquela coisa toda. Pessoal, é um filme muito antigo. O Woody Allen, a vida dele particular não me interessa, o que me interessa é tudo que ele fez. Então... Inclusive, no Manhattan, ele é apaixonado por uma menina de 17 anos, né? Então, vamos lá. Mas vamos lá. E aí, ele... E é muito boa essa cena, porque a Diane Keaton se separa dele, né? Uhum. Porque tá apaixonada pelo amigo. Uhum. E aí, ele fica totalmente cagado, triste e tal. É spoiler, se você não viu o filme... Se você não viu o filme, é spoiler. Mas assim... Não é porque é uma cena tão clássica. E aí ele ele fica deprimido e tal, em casa, e ele começa a pensar as coisas que dão sentido à vida dele. E ele começa a falar exatamente de livros e músicas e peças de teatro e filmes que ele viu, obviamente o Bergman, né, que ele é apaixonado. E ele começa a falar sobre isso, e aí ele para e pensa no rosto dessa namorada que ele não ficou com ela porque ela era muito jovem. E aí porque ele fala isso, ele sai correndo, vai atrás dela, só que ela tá indo embora, ela é uma menina, ela tá indo viver a vida dela, tá indo pra Inglaterra e tal, e ela fala, cara, mas agora você chegou? E é óbvio que ele sabe, na maturidade dele, que ela não vai dar sentido pra vida dele. Que não é isso que vai dar. Mas ele vai lá na tentativa de se salvar. Mas o que salva a gente, eu acho, o que salva a gente é a arte, o que salva a gente são os afetos todos que a gente tem, o que salva a gente, o que dá sentido, eu acho, pra gente, pra mim, pelo menos, é olhar o passarinho, sacou? É olhar, ver o céu azul e falar, nossa, que beleza, é olhar Martin brincando. Ir ao cinema, né? É ver coisas que fazem a gente se emocionar. Então eu acho que a vida tem muitos sentidos, assim. Acho que a gente pode criar vários sentidos pra ela, né? E só pra não ficar uma coisa... Não, mas eu tô falando... Quando eu falo que não vai achar, na verdade é uma coisa otimista, assim. Porque quero dizer de verdade, porque não é... Tô dizendo isso tudo, do solteiro e tal... lógico que tem uma ironia aí, mas é porque não é aí que tá o sentido da vida, né? Tá em você conseguir fazer sentidos, construir sentidos para ela, né? E experimentar sentidos, e construir sentidos, experiências nesse sentido. Sentir e fazer sentido. Sentir e fazer sentido. Pronto, podemos ir para a única coisa que faz sentido na relação a dois. A única coisa que realmente vale a pena. Na vida de casado. A única vantagem. A única vantagem da vida de casado é você olhar para sua vida de casado e pensar, se eu fosse solteiro, vocês iam ver só. Minha vida estaria maravilhosa. Se eu fosse solteiro, minha vida eu ia arrasar, eu ia ser incrível, eu ia ser maravilhosa, eu ia estar aqui no sucesso, entendeu? Tudo ia estar... Se eu fosse solteiro, aí sim, se eu fosse solteiro. Porque a pessoa, quem tá fora quer tá dentro, quem tá dentro quer tá fora. É isso que faz a vida de casado continuar. Total. Porque aí você olha também os seus amigos solteiros e você fala... mas eu também não sei se eu queria estar solteiro. Não, mas tem essa impressão que é muito comum, assim, é de que
e isso abre uma outra coisa, mas que é de que, assim, a sua liberdade, a sua experiência de potência, sua potência no mundo, né? Como você está falando aí, de posso ser, posso ir, posso viajar, posso cumprir, posso não ser, posso tudo. Posso tudo. Ela eu posso tudo, só que naquele que não me fortalece. Você não consegue porque tem esse sujeito aí, né? Tem esse outro. Esse outro é que te impede. E às vezes impede mesmo, é claro, isso é verdade. Às vezes se impede mesmo, aí é uma outra situação. Se o outro, aí a gente não tá falando de relacionamentos abusivos, a gente tá falando sobre isso. Se o outro tá te oprimindo, dizendo você não pode sair, você não pode trabalhar, você não pode não sei o quê, Mas isso também é uma ilusão da sua potência total, da sua liberdade completa. Isso é uma ilusão, isso não existe. O limite está dado em existir mesmo, né? Porque tem contorno sempre. Tem, né? Cai, né? Se você sair da borda da mesa, você cai para baixo. Terra é plana, então se você for até o limite, você cai. Não pode falar isso? Brincadeira? Óbvio que pode. É uma piada ruim? É uma piada ruim, né? Tá. Então, isso. Terra é plana, não me irrita. Mas entendeu? É essa coisa. Então é essa ideia de que você vai ter uma liberdade total, mas não vai ter, não rola, ela não existe, ela não está em lugar nenhum. Não é sair daí que vai te conferir uma vida que é sem fronteiras, entendeu? Não é saída, não é o casamento em si que tá te aprisionando e tá deixando e tá te impedindo de você ter uma existência plena. Pode ser, mas ainda que seja esse casamento, existem outras coisas que fazem você permanecer ali, entendeu? Sim. E que fazem você também não conseguir se desvencilhar daquele troço. Essas é que você tem que entender. E são essas coisas que você tem que entender, exatamente. E você não vai ter uma experiência, uma vida plena. Vida plena não tem. Plenitude não existe. Não tem pleno. Ninguém é pleno, né? Pleno é um negócio que a gente bota no Instagram, mas assim, não existe negócio de plenitude, assim, tô plena, não rola. Resumindo, desfaça essas ilusões todas aí, na medida do possível, e tente produzir experiências para você e perceber as experiências e entender seus buracos e cultivá-los. Eu fazia muito esse exemplo da prisão, falando que a gente está falando de liberdade. De novo, eu não estou incentivando a manutenção de relacionamentos terríveis, tá? Mas tem filme... A gente está sempre aqui falando, sempre que a gente está falando sobre relacionamentos, a gente está falando de relacionamentos saudáveis na medida do razoável, entendeu? Não relacionamentos onde as pessoas são agredidas, não relacionamentos onde as pessoas são oprimidas ou reprimidas ou cagadas. Então, considerando esse contexto, eu vou contar uma história rápida de um filme que eu adoro, que se chama A Identidade de Nós Mesmos. É um filme do Wim Wenders, que é um diretor alemão, e é um filme sobre o Yohji Yamamoto, que é um designer de moda. Desligamos o vídeo. Dormi. É rápido. O Yamamoto... Tem o começo mais genial. É genial o começo. Tá no YouTube. Tá no YouTube, se você tá aí, parou o vídeo, não parou o vídeo, continua assistindo, quando acabar você bota Vai ser rápido a história no final. Eu contei ela no Dose Diária já uma vez no ano passado. O Yamamoto, então, ele é como é que chama isso? Designer de moda, como é que chama? Estilista. Ele é um estilista muito específico, ele trabalha com formas, ele não gosta de cor, ele gosta de ver as formas e tal. Tem toda uma relação do Wim Wenders, como é que o Wim Wenders vai chegar nele, que é muito massa. O filme é muito legal, porque não é sobre moda, é sobre o processo de criação de sentido para sua vida, de fato, de identidade, né? De construção de identidade, de quem eu sou. Então, se você não... Enfim, o Wim Wenders é um cara muito legal. Aí... o Yamamoto diz então que depois do primeiro desfile, segunda temporada, inverno, verão e tal, não sei o que, e aquilo foi dando certo, assim, ele começou a se perceber um pouco aprisionado pelo próprio estilo que ele tinha criado. Então ele tinha que corresponder a uma lógica que ele mesmo tinha construído. Sim. E ele começou a lutar com isso. Na moda isso é muito sério. Na moda isso é muito sério. Então ele começou... Uma vez que você é reconhecido por aquele cara que faz aquela roupa, se você faz uma outra roupa, você fala, mas ele não fazia aquela roupa. Exato. E aí ele começou a tentar lutar para não repetir e tal. Ele começou a se sentir então aprisionado pela própria coisa, pelo próprio estilo dele, né? E começou a tentar lutar para sair disso. E no fundo ele percebia que ele não conseguia sair disso, né? Que não dava e que era falso também sair disso por sair e tal. Aí tem uma coisa muito boa. Não, desculpa, que o Wim Wenders fala, não, eu entrei numa loja e tal. Isso é outra coisa do filme. Mas conta. Quer contar? É porque isso é outra história. Não, eu te falo, só porque ele não sabia que ele ia fazer um documentário sobre Yamamoto e tal, e ele tava numa loja, ele foi comprar uma blusa. O Wim Wenders também compra blusas, o que é um pouco estranho, mas isso acontece. E aí,
Ele foi entrar, e aí deram essa blusa pra ele. E ele botou a blusa e ele falou: não, agora sim. Agora eu me sinto eu. Agora eu me encontrei. Agora eu sou, agora eu me eu era olho uma blusa e eu cinza me normal, assim. E era só uma demais. blusa normal preta, sei lá. E aí, mas ele se sentiu ele. Ele falou: não, isso aqui sou eu. Quem é esse cara? Esse cara é um gênio. Quem fez essa blusa? E aí ele vai atrás Prazer Mamoto, o cara que fez aquela Claro blusa. que isso é só uma história que o Wim Wenders inventou, Tá, mas deixa eu né? terminar a história da prisão Desculpa, aqui do o negócio. Wim Wenders só usa camiseta Presta atenção. branca, Aí... igual você. Aí, escuta, então ele começou a lutar para não ser igual a ele, né? Lutar para não ser igual a ele. E isso dava muito errado. Dava muito errado. E aos poucos ele começou a perceber que esse estilo dele, que o aprisionava, era também o que definia ele, identificava ele com ele mesmo. Então ele entendeu, no final das contas, que o melhor não era tentar fugir da sua prisão, mas cuidar da sua prisão. Cuidar da sua prisão. Cuidar da melhor maneira possível da sua própria estrutura, entende? Então ele passa a, assim, vamos dizer assim, burilar o próprio aprisionamento dele. E isso eu acho que é uma excelente metáfora, assim, porque para nossa vida, assim, né? Não que a gente não possa mudar, não que a gente não possa sair, não, tudo isso, claro que sim, falamos sobre isso todos os dias aqui. Mas tem coisas que também entender os nossos limites, né? Entender o que nos forma de algum jeito e cuidar dessas barras, assim, dessas estruturas para que elas sejam o melhor possível, né? Para elas, né? O mais viável para elas, a sua própria prisão, né? Então, deu pra entender, né? Sim, mas você tá dizendo um pouco que o casamento é uma prisão. Não, só porque me lembrei dessa história. Não tô dizendo, tô falando que, no sentido do casamento, é o trabalhar para que essa relação seja a melhor que ela pode ser. Mas ela é ela, não é? Mas é porque o casamento é uma ideia também estranha a gente não ter essa consciência que o casamento ou qualquer relacionamento vai restringir. Não sei se a palavra restringir é boa, mas ela vai te dar limites. Te dá contorno mesmo. Vai te dar um contorno. Esse outro ser vai te dar um contorno. Vai te dar algum limite. Sim, não, é ponto não fugir disso. E aí não adianta você ficar aqui dentro pensando... Mas esse limite ele precisa ser discutido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser negociado. Mas ele vai existir. É importante que você... saiba que ele vai existir e que você cuide dele, que você negocie esse limite, né? De acordo com cada relação, com cada ser que tá ali dentro daquela relação tentando estar junto. A gente recebeu uma maravilhosa... Cuidar dessa estrutura mesmo, mais do que tentar quebrá-la, mais do que tentar sair dela e tal. Não que você não possa se separar e mudar estruturas, é óbvio que sim, mas se você tá ali, tenta fazer aquilo ali ser o melhor que aquilo ali pode ser. Entendeu? E não ser outra coisa, e não ser, e não, enfim. E não adianta também se você tá ali, você achar que todo o problema da sua vida é o fato de você estar ali com algum limite, né? Esse não é. Da mesma forma que o solteiro tá sempre querendo, né, encontrar alguém achando que isso vai dar sentido pra vida dele, né? O casado tá sempre pensando que... Não sempre, tô falando, né? Tô generalizando, mas tá sempre pensando assim, se eu não tivesse casado, eu estaria vivendo a minha potência máxima. Nada disso é verdade. Nada disso é assim. O que você fala da pergunta que você falou? A gente recebeu uma pergunta muito boa que uma menina fez pra gente e ela tava num relacionamento e tal, não sei o que. A gente queria muito fazer o vídeo dela, na verdade, hoje, mas a gente acabou não fazendo porque a gente já fez esse vídeo. Mas não, porque ela tá num relacionamento e esse relacionamento e é um relacionamento aberto. E ela porque queria ter um relacionamento aberto. O texto dela é engraçado, é ótimo. Eu queria ter um relacionamento aberto, porque eu tenho que ter um relacionamento aberto. Mas ela não consegue ter um relacionamento aberto. Ela não consegue. Quando ela sai de perto dele, ela enlouquece, ela fica com ciúme, ela fica mandando mensagem, ela quer se rasgar, ela sofre, ela fica angustiada, ela não consegue viver. Quando ela tá perto dele, tá tudo bem. Porque na cabeça dela, ela tá na onda de que ela vai dar conta desse relacionamento. Tô falando disso por conta dos limites também. Que a gente tá, às vezes, numa relação e a gente acha que, na teoria, a gente vai dar conta de expandir os limites ou de negociar os limites mais pra cá e mais pra lá e tal. E nem sempre a gente dá conta. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá. Então a gente também precisa negociar esses limites respeitando um pouco o que a gente sente, como a gente sente, né? E não querendo atropelar o que a gente sente, porque no discurso é mais legal ter um relacionamento aberto.
O discurso não vale de nada. O discurso é só um discurso, gente. Tem um monte de gente que tem discurso aí. Mas a pessoa, o que você faz e como você sente é muito mais importante, né? Se você se sente bem estando num relacionamento aberto, maravilha. Maravilha. Se você não se sente bem estando num relacionamento aberto, só um pouquinho pra ajudar essa pessoa que escreveu pra gente, se você não se sente bem, você não se sente bem. Então, mas assuma. O que você pode... Sim, mas você pode tentar entender, porque você não, tudo isso você pode, né? Sim, você pode. Você pode tentar burilar a sua prisão, né? O que não dá é pra fazer assim, desconsiderar ela e quebrar. Meu analista fala isso às vezes pra mim, que eu fico, às vezes... Enfim, análise, né? Mas ele fala de uma espécie de jogo de encaixe que estrutura a gente, né? E aí ele fala, não adianta você querer tirar a peça do meio, entendeu? Porque, primeiro, você não chega lá pra tirar a peça do meio. Segundo, se você tirar a peça do meio, a coisa inteira desmonta. Ela te estrutura. Então, em certo sentido, a sua maneira de estar te estrutura. Não que você não possa ir aos poucos mudando aquilo e tal, mas isso é feito com cuidado, com amor e com um certo grau de aceitação, de percepção de quem você é. E você vai, então, olha, é assim que eu sou, meu limite está aqui, e o limite dessa relação está aqui também, onde é que a gente vai cuidando dela. E não querendo que ela seja outra coisa, que ela não seja, porque é assim, muito estúpido no fim das contas, né? Eu tô aqui, mas não quero estar, porque isso aqui é que é o meu problema na vida. Enfim, né? O que mais? Não sei, mas é que eu acho que essa coisa do... Eu fico pensando muito, a gente recebe várias perguntas de muitos... Homens é mais raro, né? Porque a gente recebe pouca pergunta de homens, infelizmente. Você que é um... Não, mas recebe também. Mas recebe também. É um rapaz que tá aí, um monte de perguntas pra gente, gosta tanto de responder perguntas dos rapazes também. Mas muitas meninas escrevem assim, eu não aguento mais o meu casamento, mas eu não sei como sair. Mas eu não aguento mais o meu casamento. Não aguento mais o meu casamento, queria sair do meu casamento, queria sair do meu casamento. Porque eu acho que eu ia ser muito melhor, eu olho minhas amigas que se separaram, elas estão melhores do que eu, E aí você pensa, você queria tanto sair do seu casamento, então por que você não sai do seu casamento? Né? Porque não é simples assim. Não. O discurso, eu queria muito sair do meu casamento, é só um discurso, né? É um discurso de localizar o problema. Localizar o problema. O problema da minha vida é o meu casamento. Só que assim, não é. Nunca é. Né? O problema da sua vida é você mesmo. Você é um grande problemão para você mesmo. E você tem que resolver o seu grande problemão. Você tem que acordar de manhã e pensar, eu sou um grande problemão. Como é que eu vou fazer para resolver eu mesmo que sou o meu grande problemão? Na verdade, nós somos um bando de autocentrados que temos um grande problemão que somos nós mesmos. Então, é isso que eu tinha para acrescentar. Gente, foi ótimo estar com vocês hoje. Boa votação ou não, enfim, boa sorte aí. Votem Tchau. nos estados de vocês. Espero que vocês consigam eleger melhores políticos para esse Brasilzão.